Hoje eu sinto assim que a casa está cheia e isso é um estímulo para a gente, para falar sobre as cartas de Cristo, dando continuidade. Hoje nós vamos falar sobre o poder da consciência divina, que vai da página 137 a 140. Então, o Jesus nessa página, nesse item da carta de Cristo, ele fala sobre como nós nascemos, as condições que nós nascemos, né? Que nós trazemos capacidades diferentes, cada um com a sua capacidade. É como se fosse uma programação que a gente vem, que a gente traz, que a gente se predispõe a desenvolver, a praticar na nossa caminhada. E essa capacidade, ela é usada de acordo com o progresso espiritual de cada um. Então tem gente que vem, traz essa capacidade e não desenvolve da maneira correta, da maneira que deve ser. Tem muitos que emergem de um abismo, de uma situação de depressão, de desespero e vai trabalhando o seu interior, desenvolvendo a sua capacidade e chega a ocupar posições de destaque, posição assim de confiança. E tem muitos que vêm de lá de cima, cai do seu pedestal, movimentado pelo seu orgulho muitas vezes, pela aquele sentido de superioridade que traz, e sem um pouco de humildade, e muitas vezes ela cai para aquele mesmo abismo, o abismo do desespero, o abismo do sofrimento, da tristeza, da falta de progresso. Então, eles quando caem de lá de cima, eles se afundam, porque ele não trabalhou o seu interior, não procurou controlar o seu ego. Porque esse ego, na verdade, não é para ele desaparecer. Ele é para ser trabalhado. Ele é que nos estimula a prosseguir, a fazer nossas escolhas. E quando nós fizemos essas escolhas, nós temos que nos preocupar com as consequências dessas escolhas, conforme o Chacoalho de Amor falou. E aí Jesus fala assim, à medida que vão aceitando as cartas, se conscientizando da verdade da existência, cada um vai alcançar a sua meta mais alta espiritualmente. Ele fala que nós somos importantes no mundo. Todos nós temos uma posição de destaque na sociedade, na família, onde a gente quer que vá desenvolver alguma atividade. Então nós somos importantes e que nós somos importantes para a vida e que a gente não deve se depreciar diante de qualquer situação. Por exemplo, em casa, muitos ele se sente assim depreciado, acha que não é respeitado, acha que não tem valor nenhum, acha que não desenvolve o seu papel de importância na família. Mas não é bem assim. Nós somos importantes sim no ambiente que vivemos. Nós temos a nossa energia, a nossa personalidade, a nossa programação de vida e nós desenvolvemos de acordo com a nossa capacidade, que é essa capacidade que a gente traz. Basta que a gente procure trabalhar essa capacidade. De que maneira? Uma das maneiras é a orientação das cartas de Cristo, onde ele fala sobre a lei de ação e reação, sobre as escolhas, sobre a conduta moral, a conduta de comportamento. Então, tudo isso é que vai ajudar no desenvolvimento dessa capacidade. E essas cartas, ela vem nos dando orientação, direcionamento para que essas escolhas sejam escolhas
assim boas e que nos elevem cada vez mais espiritualmente. Aí ele fala assim: cada um gera um impacto ao seu redor, oferece o que sua mente gera. Então, se nós temos a nossa capacidade já desenvolvida e a gente precisa fazer o nosso trabalho perante a família, perante a sociedade, no nosso ambiente de trabalho, nós vamos gerar esse impacto conforme a nossa mente. Porque a nossa mente, ela produz tudo aquilo que o pensamento aflora, que o pensamento emana. Mas esse impacto, ele pode ser positivo ou negativo, de acordo com o desenvolvimento dessa capacidade que nós trazemos ao nascer. Aí ele fala: se cada um gera esse comportamento e às vezes traz situações desconfortáveis e a pessoa muitas vezes sente assim vontade de desaparecer porque aquilo não deu certo, porque não desenvolveu realmente o que ele queria, não chegou a alcançar o seu objetivo. A gente precisa saber que se a gente desaparecer, o espaço fica vazio, ele forma um vácuo. E se a gente desaparece, o espaço fica vazio, esse espaço ele tem que ser preenchido. Aí vai haver mudança de hábito, de rotina, vai ter uma perda e aquela personalidade, por maior ou menor de importância que seja, ela vai fazer falta no ambiente. E cada um traz o seu talento, a sua personalidade. E formamos um quadro na nossa vida. Se a gente ocupa aquele espaço e a gente emana positivamente os nossos pensamentos, a gente cria uma situação elevada. Mas se a gente usa essas energias negativamente e o pensamento também sem evolução nenhuma, nós vamos criar impactos em nossa volta, impacto com as pessoas, principalmente na família, que é o local onde mais é exigido de nós esse impacto, que ele seja trabalhado e que essa capacidade de entender, de compreender, de perdoar, ela seja muito grande no âmbito familiar e que essa capacidade é que vai minimizar esse impacto na família, porque nós sabemos que na família é a nossa primeira escola evolutiva e é lá onde nós encontramos vários tipos de personalidades, de comportamento, e cada um traz a sua atitude. E para a gente conviver com cada um harmoniosamente, nós temos que trabalhar essa capacidade e esse talento que nós trazemos, levando em consideração que as nossas escolhas, elas vão trazer consequências. Então, é importante trabalhar essa capacidade que a gente traz para usar no nosso redor, aonde quer que a gente vá. Aí ele fala assim: ninguém rouba a importância de alguém, a não ser ela mesma ao negar o seu próprio valor. Porque nós somos importantes em qualquer lugar que nós estivermos. Porque mesmo o deficiente, ele tem a importância tanto quanto aquele que é perfeito e que não tem deficiência nenhuma. Então, o deficiente, ele ocupa o seu espaço, ele impacta ao seu redor. O que vai determinar não é a sua locomoção, é a sua geração de energia, a sua mente
que trabalha e o impacto que ele vai gerar em volta dele. Então, ele pode ser tão importante quanto aquele que traz o corpo perfeito. E nós não podemos desprezar essa qualidade das pessoas, independente de raça, de gênero, de religião, nível social. Então, todo mundo, do mendigo ao rei, todo mundo é importante na sociedade, no seu meio, no lugar onde que ocupa. Então, se nós temos uma obrigação, por exemplo, de levar uma xícara de chá a uma pessoa doente, que a gente possa fazer isso com gentileza, com alegria, com muita disposição, que a gente possa gerar uma situação harmoniosa e que irradie luz naquele ambiente e que o próprio doente possa se sentir satisfeito, possa se sentir acolhido. E nós a gente fazendo essa ação de levar essa xícara de chá para o doente, que a gente faça com muita alegria, disposição, generosidade, e a gente possa emanar também energia de cura para aquele doente vai se sentir mais confortável, mais irradiado. Então a gente pode nos tornar assim, instrumento de irradiação para esse doente. Então ele cita, por exemplo, o caso da figueira seca, quando ele amaldiçoou a figueira. E ele explica que ele teve uma queda vibracional e gerou a morte daquela figueira e ela secou até as raízes. E aí ele dá o exemplo. E eu fui exatamente amaldiçoado pelos soldados romanos, pelos sacerdotes judeus, e fui secando até a minha raiz antes de ir para o Calvário. E isso é um exemplo de que temos que manter a nossa elevação vibratória, para que a gente possa gerar em nossa volta um impacto bom, harmonioso. E esse exemplo que ele dá da figueira é o exemplo de como devemos usar o nosso poder mental, que ele pode ser usado tanto para curar como para destruir também. E aí ele cita também o exemplo da vizinhança. Muitas vezes a gente vai para a porta da rua, varrer a nossa calçada, e aquele lixo que a gente acumulou, a gente joga para o vizinho. O que a gente está gerando ali é um impacto ruim, porque nós estamos fazendo uma coisa que não está de acordo. Em vez disso, a gente pode colher o nosso lixo, até varrer a porta do vizinho, para criar uma situação assim harmoniosa, cuidadosa, e a gente possa distribuir essa harmonia entre vizinhos. Então é uma vizinhança que ela vai, com a nossa atitude, a gente possa iluminar, até aquela luz brilhante. Ou então, se a gente joga o lixo na calçada dela, a gente vai ser um poço de escuridão. Olha o jeito que vão olhar para nós, como que vão analisar as nossas atitudes. E aí é onde vêm as consequências das nossas atitudes. Então ele pede para a gente ter cuidado com o que a gente envia aos demais. O nosso pensamento, aquilo que a gente emana, que a gente sabe que vai gerar uma situação negativa, vamos trabalhar as nossas atitudes, vamos mudar a nossa conduta.
E aí ele fala para que a gente possa fazer até uma reflexão. Ele pergunte a si mesmo que papel você realmente quer desempenhar em seu ambiente. Você quer ser agradável? Você quer impactar negativamente, aborrecer as pessoas, criar situações difíceis? Quais são as suas atitudes com os demais? Costuma trabalhar as pessoas harmoniosamente, ser gentil, ser cortês, amável, emanar sempre pensamentos positivos, tentar cooperar, ajudar as pessoas? Ou tenha consciência de que a maioria das pessoas está fazendo o melhor que pode com os talentos que possui? Isso nós temos que fazer essa reflexão, se nós estamos usando esses talentos, essas condições para melhorar a nossa meta espiritual de crescimento, de progresso, porque a gente fazendo isso, a gente está ajudando o nosso meio. Nós estamos criando harmonização entre as pessoas. Nós estamos contribuindo para que a própria energia do ambiente ela seja positiva, seja favorável. Então, o nosso papel é ser gentil, ser amável com as pessoas. É uma obrigação. Se a gente quiser crescer e ter uma progressão espiritual, aí nós temos que trabalhar tanto no nosso lar, ser amável com os nossos irmãos, nossos filhos, nossos companheiros de caminhada, no nosso trabalho, ser aquela pessoa participativa, aquela pessoa que contribui, aquela pessoa que está sempre gerando alegria e contentamento no seu ambiente de trabalho, movimentando sempre a sua energia de uma maneira positiva. Então, sabendo disso, vamos evitar tristeza, mau humor. Vamos não deixar que essas coisas que a gente traz interiormente afete o nosso ambiente de uma maneira negativa. Vamos sempre manter o pensamento elevado. E é esse o recado que Jesus nos dá na lição de hoje. E que ele fala assim: o que você está irradiando em seu mundo, à sua volta? Vamos pensar, vamos analisar e fazer essa reflexão de que maneira nós estamos nos comportando no nosso ambiente, que impacto que nós estamos causando, gerando em nossa volta. Porque a gente sabe da lei do retorno, a lei da semeadura, e vamos trabalhar esse campo para que possamos ser pessoas mais felizes. Que assim seja.